Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Versículo 8. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e o que seria de nós? Como nosso Criador, Deus sempre estabeleceu limites seguros para o nosso bem-estar. Fora da segurança divina, não passamos de presas fáceis para as setas inflamadas do maligno. E não fosse o Senhor, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma e morreríamos em nossos pecados. Ao término da criação, o Senhor estabeleceu um dia especial por causa do homem, Marcos capítulo 2, versículo 27, a fim de que a humanidade jamais esquecesse de que Ele é o Criador do céu e da terra. O sábado. O 7º dia da semana é o memorial da criação, santificado e abençoado, Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3, para um propósito específico. Lembrar-nos de que o Senhor é o nosso Criador e para servir de sinal entre Deus e o seu povo. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, e para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Amados, no grande conflito em que estamos envolvidos, passamos por muitas provas e dificuldades, mas ao findar de cada semana de lutas, há um amoroso convite do Criador para descansarmos em seu refúgio no tempo, um oásis em meio aos desertos desta vida. Não fosse o Senhor instituir este áureo mandamento, e a humanidade já teria esquecido por completo do seu Criador. Não é sem razão que no 4º mandamento o Senhor inicia com a expressão lembra-te. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Resta um refúgio para todo aquele que reconhece o Senhor como Criador. Há liberdade em guardar os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 2, Tiago capítulo 2, versículos 10 ao 12. Há bênção em seguir o assim diz o Senhor. Isaías capítulo 58, versículos 13 ao 14. Um dia conhecemos o Senhor e a sua verdade, então nos vimos livres, pois Cristo mesmo afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Há algum tempo, milhares foram impactados pela história altruísta do jovem adventista do 7º dia, Desmond Doss. O comovente testemunho de sua vida provou que o mesmo Deus que salvou os 3 jovens hebreus da fornalha de fogo ardente é o mesmo que deseja hoje salvar-nos como um pássaro do laço dos passarinheiros. Ao recusar-se quebrar os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, como os 3 amigos de Daniel, Desmond colocou a sua própria vida em risco. Mas o Senhor fez da terrível zona de guerra o seu campo de Dura, Daniel capítulo 3, versículo 1, deixando na história mais um relato de fidelidade e livramento. Nas cenas finais deste mundo, quando os homens se levantarem contra nós, veremos o cumprimento da fiel promessa. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Não fosse o Senhor que estará ao nosso lado, e não suportaríamos o derradeiro tempo de angústia. Nesse tempo só haverá 2 grupos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, e os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Que façamos parte do primeiro grupo ao qual Cristo prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
Mateus capítulo 28, versículo 20. Vigiemos e oremos. Bom dia, santos do Altíssimo. Rosana Garcia Barros.